Olá, boa tarde, Cristiane, boa tarde a você que acompanha o programa Rondônia Urgente. Olha, hoje o assunto da nossa entrevista é bastante pertinente nesse momento de pandemia, já que há quase 3 meses aqui no estado de Rondônia, todas as instituições de ensino mudaram a sua forma de dar aulas, né? Tudo passou para plataforma virtual. E hoje a gente vai bater um papo com ele, que é mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o professor Célio Leandro, que também é doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná e também é escritor e membro da Academia de Letras aqui do estado de Rondônia. É isso, professor? Isso. Tá certo. Gente, olha, tempos de pandemia, uma dificuldade muito grande, onde os alunos constantemente agora estão deixando os professores daquele jeito, reclamando para os professores de que não consegue fazer uma atividade, de que não consegue parar por pelo menos meia hora para assistir uma videoaula. E aí é uma situação bastante complicada, onde prejudica não só o aluno, mas o professor também, por sua vez, fica um pouco chateado, porque é um momento de desafio. Ninguém está doente, algumas pessoas estão em casa pelo motivo da quarentena, mas não estão doentes. Então não é desculpa para não estudar, não é desculpa para deixar os cadernos de lado. Pelo contrário, vejo que esse momento, né, professor, é um excelente momento para a juventude meter a cara nos estudos, descobrir novas formas e se reinventar. Concorda comigo? Olá a todos, olá Cristiane, um beijo. Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser o momento onde a nossa juventude estaria exatamente se sobressaindo. Eu falo que não somente eu, mas os professores e muita da nossa sociedade esperava bem mais de que essa juventude pudesse nos mostrar outros caminhos além de estar questionando, né? Na verdade, a gente recebe muita carga de reclamações, na verdade, de não enfrentamento. E aí nós temos do outro lado os professores, que eu enalteço demais. Tem professores que no fim de semana viraram youtuber, né? Tiveram que manusear técnicas e programas que nunca tinham visto antes. E aí de repente é um grande desafio para todo mundo. Sim. Né? E aí a gente percebe que quem está lá do outro lado, o nosso estudante, não está vendo isso como uma maneira de se sobressair. Uma maneira de mostrar realmente que é uma juventude que pode superar tudo isso. Ô professor, a gente pode dizer que essa nossa geração aí de jovens, adolescentes, é uma geração que está apelando para o mimimi, reclamando demais de tudo? Qualquer coisinha, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo outro. O que você acha? É um termo bem curioso, mas que tem se tornado muito comum, inclusive. É sem generalizações, né? Mas a gente percebe exatamente isso. Tudo é muito difícil. É difícil fazer uma inscrição, é difícil tirar uma foto para colocar lá no Enem, é difícil assistir uma aula pelo computador, é difícil ir na escola pegar o material, é difícil. Então a gente tem percebido que essa juventude não tem demonstrado a gama que eles realmente são, né? O potencial que eles realmente são. A gente conhece alunos que têm buscado melhorias impressionantes. A gente tem alunos aqui na escola, em outras escolas, os colegas demonstram, que buscam o professor, exatamente, alunos que têm auxiliado o professor na elaboração de aulas, preparação de vídeos. Então, tem muitos alunos que estão se destacando, né? Enquanto a gente percebe a grande maioria, infelizmente, tem se escorado, é quarentena, é doença, é isso aqui, e não tem buscado a maneira de se sobressair. Professor, e é nesse momento que eu observo que quando o professor ele passa uma atividade em grupo, tem sempre lá no grupinho aquele que trabalha mais. Tem sempre um outro mais encostado. Não é aí que o professor está percebendo quem faz e quem não faz? Agora que a gente fala, um colega estava falando, que nós vamos realmente separar os homens das crianças, né? Na verdade, é uma brincadeira de que o aluno que em sala de aula vivia escorando, mas que na verdade estava naquele grande pacote, né? Era levado pelos outros. E aí, quando se encontra sozinho diante de uma dificuldade, ele não tem como, não vê possibilidades de sair de ação, a não ser estagnar-se e a não ser reclamar. Então, eu falo, aluno, hoje é você que está em casa. Voltando para a questão do Enem, o resultado do Enem vai ser bem mais o reflexo do teu estudo
do que de qualquer instituição. Verdade. Porque o aluno que hoje está lá buscando essa aprendizagem dele, né? Eu acredito que a pandemia, ela está servindo para mostrar que tem que se reinventar. E a nossa juventude também tem que buscar uma solução. O senhor acredita nisso? Temos que nos reinventar. Adultos e jovens especialmente, tem que se reinventar. Maneiras de estudar em casa. Você fala, professor, não tem internet, professor, minha internet é ruim, professor... Cara, isso tudo é novidade para todo mundo, né? O que você vai fazer? Vai se trancar no quarto? Vai se reclamar e até quando, né? Então, para ser atualizado, você usa um programa de rádio, assiste uma TV, programa de informações de uma TV, seja atualizado, mantenha-se antenado no mundo e busque alternativas que não seja reclamar, que não seja, não vou fazer. Quais são os efeitos, professor, dessa reclamação exagerada dos alunos? Qual que é o efeito? Nós corremos um sério risco de termos futuros profissionais que não habilitados para a função no qual ele é formado. Nós corremos sério risco de termos profissionais que não enfrentam as problemáticas que a vida de um adulto lhe impõe. Então é um risco muito grande essa juventude que está hoje enfrentando seu primeiro grande dilema, né? A gente fala assim, o primeiro grande obstáculo da sua vida é essa pandemia. E a gente percebe que esse enfrentamento não está acontecendo. Então qual é o reflexo disso tudo no futuro? Um profissional frustrado, um profissional mal preparado, né? Uma geração que está aqui trancada e sem muitas perspectivas. Então, eu acredito que você que é jovem, está aí em casa assistindo, eu sei que você está envergonhado nesse momento com tanta reclamação que você tem feito. Então, fica a dica, se você não quer ser um mau profissional lá na frente, se você quer usufruir de coisas boas, ter uma casa, ter um carro, ser um profissional de sucesso, preste atenção nas dicas do professor, tá bom? Agora, professor, esses jovens, eles estão preocupados com essa questão, ou eles estão mais empolgados com a questão da tecnologia, das redes sociais? É um grande problema que não somente nesse período de pandemia, que já vinha influenciando demais essa juventude, é a questão das redes sociais. Eu falo assim, jovem, estudante, garoto, nós também, você não vai se isolar do mundo, não fique sem as redes sociais, mas tenha ela como um aliado. Eu tenho estudantes que é impressionante como eles conseguem extrair o máximo das redes sociais, que não seja aquela coisa de estar ali bitolado buscando algum entretenimento apenas. Estudante, usa as redes sociais para buscar informações. Tem aluno que coloca lá, descoberta de uma vacina da malária, descoberta disso aqui. Então, é uma ferramenta importantíssima, sim. Não te isola dela, mas seja aliado dela e não refém. Né? Utilize as redes sociais para a tua aprendizagem, sim, e não ela te dominar no teu cotidiano, né? Que ela até, hoje em dia, a gente sabe que existem jovens que ganham dinheiro com redes sociais, mas eles sabem, têm as estratégias, né? Eles já sabem de que forma ganhar o dinheiro com isso. Sem dúvida nenhuma, e ainda mais nesse período, as redes sociais é a grande ferramenta. Nós temos grandes exemplos de jovens que, como eu já falei, exemplos demais, que têm auxiliado as escolas, auxiliado os professores, a manutenção das aulas muitas vezes ocorre porque esses jovens têm abraçado a causa, né? Sim. E buscado alternativas de sair-se disso tudo, né? De se sobressair. Professor, relacionado a isso, a gente sabe que a participação da família, dos pais, dos responsáveis, ela é fundamental no ensino, na qualidade do ensino. E os pais, de que forma que eles colaboram e de que forma que eles atrapalham nesse processo? É uma boa colocação. Eu vejo a família nesse momento como sempre o pilar, mas de extrema importância para a condução desse jovem nesses dias. Muitos pais falam, professor, eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que fazer. Imagina se o pai não sabe, como é que a escola vai saber? Mas a família é determinante. Como, professor? O menino estava numa escola, de 7h30 a meio-dia ele estava estudando. E aí, de repente, ele vai para casa e dorme até meio-dia. Esse menino dorme até 2 horas da tarde, liga a TV. Não manteve aquela rotina. Disciplina, Disciplina educacional, disciplina em casa. Então, cabe à família manter essa rotina. Ei, levanta 7h30, você estaria na escola. Então, sim, pega o teu material, vai para o teu cantinho, vai buscar o teu estudo. Levanta, termina o almoço, aí vai me ajudar. Mas
80% das crianças não mantiveram isso, né? Então, a família, eu peço atenção aos pais, tenham esse trato, né? Conduza o seu filho nos estudos. O mundo não vai acabar, infelizmente, né? Ou felizmente o mundo não vai acabar, e nós vamos superar isso. E como vai estar esse aluno daqui 4, 5 meses, né? Quando ele sair de tudo isso, Quando sair de tudo isso, que perdas ele teve nesse período, né? Como recuperar esse período? Então, tirar o máximo de proveito. A gente sabe que é uma situação muito difícil, muito complicada para todo mundo, mas manter o máximo de regularidade possível em sua casa. Mantenha a rotina de estudos, Fundamental isso. E é importante que o pai também puxe essa responsabilidade, né? Até porque o pai, ele vai ajudar, o pai, a mãe, ele vai ajudar no sucesso do seu filho. Professor, e tem aquela questão também, tem muito pai que leva o ensino como se fosse um castigo. Tratar o ensino como se fosse um castigo para a criança, vai ajudar? Não adianta, você deve educar pelo exemplo, né? Então, pai, eu tenho belos exemplos de mães que estão junto com o filho estudando. Isso é uma coisa impressionante. Claro que muitos pais também não têm tempo, né? Mas esse período de pandemia, que está todo mundo em casa, não custa nada. Tirar uma manhã, bora meu filho, deixa eu ver como é que é a tua aula remota, né? O que você está estudando em história? Vamos lá, me vê isso aqui. Senta com ele e vai e pergunta, participa da aprendizagem dele. Eu tenho mães que me mandam, professor, eu estudei isso aqui, mas eu não compreendi com minha filha. Olha que lindo, né? A mãe, o pai junto em casa, conduzindo a aprendizagem. É um momento que todo mundo está se refazendo. Os pais estão, acredito que a gente estava tão acelerado que a gente terceirizava essa parte. Tem um meme que mostra uma professora olhando no celular dela, os pais batendo cabeça para ajudar o filho. Algo que ela consegue fazer com muita maestria, cuidar de uma sala de aula que tem de 25 a 30 alunos, consegue segurar, tem um ou outro ali que dá seu trabalho, mas ela consegue dar o recado dela, consegue educar, consegue disciplinar e, infelizmente, ainda assim tem muitos pais que vêm à escola, reclamam do professor e, na verdade, poderia estar em casa fazendo a parte dele e não faz, né, professor? É claro que os pais não são especialistas em tudo. Ninguém fala para você estar ensinando o seu filho, porque, obviamente, não domina toda a matéria. Mas a participação no processo de aprendizagem é determinante, é fundamental. Então, o aluno hoje, essa juventude, a gente percebe que tem esse ímpeto, né, de questionar, uma energia muito grande para isso. Muitas vezes está por trás de toda uma família que está protegendo. Então ele tem exemplos em casa de um pai que é questionador, que não aceita determinadas situações. Ser crítico é uma coisa. Parabéns, aluno, seja crítico, seja participativo. Agora, questionar, né, arguir sem mostrar soluções. Ah, não gosto de tirar foto. Ah, vou ter que virar à noite para me inscrever. Ah, fazer um simulado no sábado. Então, eu sempre questiono esse tipo de coisa. Porque os próprios pais dele não teve essa situação e enfrentou. Uma sociedade de grande enfrentamento. Sim. Então, que seja também um jovem que eu admiro muito a nossa juventude de hoje, pelo seu potencial. Nós temos jovens impressionantes aqui em Rondônia, no país todo, que tem um potencial que não tem ideia. Só falta o quê? Enfrentar essa potencialidade dele. De que forma que a gente pode fazer isso para ajudar esse jovem? De que maneira? O que a gente pode apresentar hoje? Eu acredito assim, que a gente tem alguma resposta para dar para esse jovem. Eu costumo dizer que na vida nós temos sempre duas escolhas. Ou reclamar, ou aceitar e enfrentar. Né? E se você reclamar, a tendência é você reclamar e parar, estagnar. Você enfrentar, você saber que vai ter dificuldade, mas você vai atravessar. Né? Sem dúvida. E o senhor? Eu falo sempre assim, jovem, hoje nós estamos com a juventude cheia de energia e a questão, o exercício é você olhar para o futuro e se visualizar-se, né? O que eu estarei fazendo em maio do ano que vem? Em abril do ano que vem? O que eu vou estar fazendo da minha vida futuramente? Daqui um ano, por exemplo. A gente vai superar isso tudo? Eu estou me preparando para um vestibular? O que eu estou contribuindo hoje? Né? O que eu estou contribuindo hoje para o meu futuro de amanhã? Então é uma reflexão que cabe a todos nós, inclusive adultos também, né? Embora a maioria já esteja aí estabilizada ou buscando alguma coisa. Mas o que eu estou fazendo hoje
que vai refletir no meu futuro amanhã. Como é que eu vou me ver em maio do ano que vem, fazendo uma prova de um supletivo? Eu vou estar fazendo o quê? Ou vou estar numa faculdade que eu quero, uma faculdade que eu pretendo. Então, as tuas ações de hoje, isso não é coisa de aconselhamento, é a realidade. As tuas ações de hoje é que vai refletir o teu futuro de amanhã. Então, se hoje você está aí em casa, na televisão, só reclamando, ano que vem você vai estar do mesmo jeito. Vai estar do mesmo jeito, correndo atrás de um ano perdido, correndo atrás daquilo. Então, enfrenta hoje, tira o proveito disso hoje, né? Busque alternativas, que você será um profissional de grande sucesso. Professor, a gente estava conversando que essa juventude também hoje, a grande maioria deles, os pais batalharam muito para conquistar muitas coisas. Então, tudo que ele tem hoje é fruto de um esforço desempenhado pelo seu pai que está em casa. Se você for parar para estudar a história do seu pai, você vai ver que teve um grande esforço. Talvez ele tenha saído de uma família de no mínimo 8, 9, 10 filhos, e ele teve que ralar para conquistar o que ele tem hoje e estar te dando hoje, te proporcionando. O que ele quer? Te ver feliz, porque o que ele está te dando, ele queria ter, na época dele não pôde ter. Mas, assim, o jovem de hoje, ele está recebendo tudo de forma muito fácil? Talvez não assim, tudo muito fácil, mas a maioria que a gente tem contato recebe exatamente isso, o dar do pai, de um pai que batalhou a vida toda e que conseguiu, e aí que hoje a família faz o quê? Eu não tive, então meu filho vai ter, né? E não deixa o filho buscar, na verdade. Nós temos muita falha nesse sentido. Eu, como pai também, a gente admite algumas falhas nesse sentido. Coisas que eu não tive, mas que eu batalhei, então eu estou dando para o meu filho, sem permitir que ele conquiste aquele bem, ou que ele alcance aquele objetivo, né? Então, nós pais, nós familiares, temos muita responsabilidade também no que a juventude é hoje e no que ela será no futuro. Perfeito, professor. Bate-papo muito bom e que a gente gostaria aí de prolongar, porque a conversa ela é interessante. Eu acredito que para você é também muito interessante, e aí já fica a dica, né? Pare para fazer uma reflexão de como é que você quer estar daqui a um ano quando tudo isso passar. De que forma você, jovem, quer chegar lá do outro lado. Professor, suas considerações finais, deixe um recado para a nossa juventude, para os pais, fique à vontade. Eu agradeço o convite de estar aqui conversando com vocês. Então, eu espero muito da minha juventude, é uma juventude na qual eu escrevi um texto esse dia, me orgulho demais pelas suas potencialidades. Tenho certeza que serão nossos gestores, nossos políticos, nossos médicos, né, futuros professores de nossos filhos. Espero que a família continue conduzindo e abrace realmente seu filho, abrace e pensar melhor nesse futuro. E aos nossos professores que estão aí do outro lado, força, vamos superar, vocês são heróis realmente. É verdade, eu acredito que tiveram que se reinventar. Em quanto tempo mais ou menos, professor? No fim de semana, na verdade. No fim de semana, o professor se tornou youtuber, cameraman. Tudo. Tudo, né? Que bom. Gente, a gente agradece, professor, muito obrigada de coração. O programa Rondônia Urgente está sempre com as portas abertas, o estúdio também, e a gente agradece também a você. Voltamos aos estúdios com você, Cristiane.